Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 102, explicações de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e também sonhos. É a Gênesis capítulo 14. Então, nós nos encontramos na questão de número 27. Então, tendo por sede a própria alma, tendo por sede a própria alma, porque é a sede, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte, segundo o grau de desenvolvimento. Segundo o grau de desenvolvimento. Aquele menos desenvolvido, a visão dele é de uma forma. A vista dele, é de uma forma. A forma dele enxergar, a forma dele compreender, a forma dele entender é diferente. Por isso, é onde em 99% dos casos de aberração ocorre justamente nesse nível mais inferior, mais primitivo, porque o nível mais superior, o nível é mais elevado, a visão é mais elevada, a forma de enxergar é mais elevada. Então vamos pensar da seguinte forma, a hora que Vó me sugeriu aqui agora para dizer, porque Vó que me sugere as coisas através da audição. Por exemplo, eu já citei isso aqui várias vezes em outros vídeos. A pessoa que mora, por exemplo, num prédio de 10 andares, a pessoa que mora no primeiro andar, embaixo, ele tem uma visão praticamente quase que insignificante do bairro. Então ele sai na janela, muito que ele consegue ver a casa da frente, a casa do lado, muito. Mas aí você interroga a pessoa que mora no 20º andar, vamos pensar assim. Que ele consegue ver lá de cima, do 20º andar. Ora, é indiscutível que a visão daquele que mora no 20º andar é mais que abrangente. Abrange muito mais coisas, muito mais, abrange horizontes e horizontes, e detalhes e mais detalhes, enquanto aquele que no primeiro andar não percebe quase nada, devido ao nível, o andar. Então, esse andar, primeiro andar e 20º andar, é a evolução. Não quer dizer que aqui nós estamos desfazendo de quem mora nos apartamentos no primeiro andar de um edifício e quem mora no 20º apartamento no edifício. Não. É evolução. Evolução. Segundo o grau de desenvolvimento. A circunstância e o estado moral do indivíduo também. Pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Então, em várias situações, principalmente no sonambulismo,
em trabalhos de sonambulismo, tanto natural quanto magnético, no estado de êxtasis. Então, que o espírito, a alma, ela tem assim uma certa liberdade mais ampla do que anterior àquele processo, então é natural que ela consegue enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar, né? Então, nesses casos aqui, eles conseguem enxergar grandes distâncias, detalhes descritivos de uma localidade. Eles descrevem uma localidade com uma precisão assim exata, né? Eles prescrevem também, não, eles não só esses seres, eles conseguem enxergar no teu corpo físico ou em corpos físicos distantes uma enfermidade maligna ou benigna, né? Como também eles podem prescrever o medicamento conveniente, né? O remédio conveniente àquela enfermidade. Então, nós conhecemos muitos casos que muitos médiums. Então, aí é que vem. Por isso que o tema aqui olha só para você ver. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Explicações de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Então, fenômeno é um fenômeno, mas é um fenômeno natural. É um fenômeno espírita. É um fenômeno que a doutrina dos espíritos explica com a maior naturalidade, porque faz parte dos desígnios de Deus, faz parte da natureza de Deus, faz parte da natureza do espírito, faz parte dos elementos que circundam aquela alma, aquele espírito, faz parte da moral, do caráter, faz parte da evolução daquela alma, daquele espírito. Então não existe sobrenatural, não existe milagre, não existe o miraculoso, não existe nada disso. Então nós conhecemos casos que os médios, por exemplo, vou explicar eu podia narrar um outro, mas eu vou narrar esse aqui, ó. Eu tenho um amigo médico em São Paulo, não vou descrever o nome, eu vou só contar uma história só que acontece com ele. Ele é médico, tem praticamente quase 50 anos de medicina. Nossa, mas não aposentou? Não, ele disse que só vai parar de trabalhar quando desencarnar. Então, ele é espírita, né? Então, olha o que acontece com ele. Ele trabalha no hospital público, né? E também particular,
Só que ele doa um dia dele, do trabalho dele, de medicina, para uma instituição de caridade lá em São Paulo, que eu não vou dizer agora o nome da instituição. Tá vendo só como a gente tem que ser discreto com relação a nomes? Porque nem todo mundo entende. Então, ele é espírita, tem conhecimento, ele doa um dia de medicina numa instituição do trabalho dele como médico, numa instituição espírita em São Paulo, uma instituição que atende milhares de pessoas por dia. Então, sabe o que acontece com ele? Ele, à noite, ele tem um escritóriozinho dentro do apartamento dele, onde ele deixa os pertences dele, né, de médico. E olha o que acontece com ele. Ele levanta-se de manhã, por exemplo, ele vai atender nessa instituição na quarta-feira, né? Então ele, na terça-feira à noite, ele deita, dorme. Quando ele vai ao escritório dele para pegar, né, a pasta dele de médico, tá lá em cima da mesa dele, por exemplo, 50 receitas. Olha só para você ver isso. Pena que eu não posso dizer nome. 50 receitas ou mais receitas. Nome dos pacientes. Nome dos pacientes. E os medicamentos que as pessoas precisam tomar, usar. Então, o espírito, pera lá para você ver. Tem um espírito que vai lá, né, enquanto ele está dormindo, prescreve o medicamento para aquelas 50 pessoas e o nome das 50 pessoas. Cabendo a ele depois só carimbar com o carimbo do CRM dele. Só que esse espírito já se manifestou, né, há muitos anos atrás, a ele como sendo Dr. Bezerra de Menezes. Então, toda vez que isso acontece, ele sabe que é Bezerra de Menezes que prescreveu o medicamento, os medicamentos, porque tem receita que tem 4, 5 medicamentos, ele já me falou isso, e também o nome do paciente. Então, cabendo apenas ele carimbar. Então, ele pega aquele broquinho de receita e ele vai para essa instituição. Chega lá, ele se senta, aí as pessoas do centro, do local, formam a fila das pessoas necessitadas. Aí ele pega naquele bloquinho de receita e fala assim, ó, olha só para você ver, ele lê ali, tá escrito assim, Isoldina da Silva Sauro. Isoldina da Silva Sauro? É. De repente, a Isoldina que tá lá na fila, entra. Pois não, doutor? Tá aqui a receita. Ué, doutor, mas eu nem disse pro senhor o que eu tenho, o que eu tô sentindo. Não, minha filha, não se preocupa, não. Vai na farmacinha aqui da instituição. Ó, a instituição tem uma farmácia que doa os remédios para as pessoas necessitadas. Não, minha filha, vai ali na farmacinha aqui da instituição, pega esses medicamentos e tome conforme está prescrito nesta receita. Só isso, você não precisa me dizer nada, meu bem. Ai, doutor, então tá, muito obrigado, viu, doutor?
Aí ela vai lá e pega o remédio e vai embora. Aí ele pega, segundo o paciente, Benedito Sauro da Silva. Ele chama, sabe? Ele grita o nome da pessoa. Benedito Sauro da Silva tá lá na fila. É o segundo da fila. Tá aqui só a receita. Acontece a mesma coisa. Aí ele pega, chama o terceiro novamente. Sebastião Ossauro da Silva. Eu tô dizendo assim só para você ver. Só para você entender como é que acontece o negócio. Sebastião Ossauro da Silva. Pois não, doutor? Tá aqui só a receita. Vai na farmacinha, pega o remédio, toma, que vai resolver o teu probleminha. Terezinha da Silva de Pádua. O doutor Bezerra de Menezes escreve o nome de todos aqueles que serão atendidos por ele, por aquele médico amigo meu, naquela instituição. Escreve o nome de todo mundo e o nome do medicamento que todo mundo precisa. Essa doutrina é demais, né? É só através dessa doutrina mesmo, né? Então, isso acontece demais. Então, era só para você ver. Quer no estado de vigília, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Então veja-se acima no número 14, né? Veja-se acima no número 14. É porque no número 14 nós já tratamos já a respeito. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. Olha só. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas lhes apresenta um inferno. Tá vendo só? É dessa forma. Eles têm aquilo ali tão materializado no teu perispírito, mente, primeiro, porque a mente é o atributo do espírito. E depois a mente materializa no perispírito, que também perispírito é o atributo também do espírito. Então ele materializa aquelas imagens, né? Enfim. E eles transmitem depois aos adeptos suas fornalhas, né? O inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas os imaginam. Então, tais quais eles imaginam. Então, imagine você aí agora com a tua mente. Imagine uma galinha. Imagine uma galinha. Só que você, por ser uma pessoa assim, fanática, você não vai pensar numa galinha magra. Você vai pensar numa galinha gordinha. Aí você vai pensar numa galinha de 10 quilos.
Mas por que eu pensei numa galinha de 10 quilos? Os teus pensamentos estão relacionados à tua maturidade evolutiva, à tua disciplina, à tua evolução. Então, quando a pessoa pega e lhe pergunta, ou melhor, ele faz essa, né, essa colocação. Pense numa interrogação. Pense numa galinha. Você pensa numa galinha de 10 quilos. Por que você não pensou numa galinha de 2 quilos? Tá. Você pensou numa galinha de 10 quilos. Mas aí a pessoa pergunta para você, que cor que é a galinha que você pensou? Branquinho, igualzinho um carneirinho. Então você observa um certo fanatismo. Olha só para você ver. E com elas preocupadas, lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas os imaginam. Às vezes é toda uma epopeia. Às vezes é toda uma epopeia. Não tem nada de verdade ali. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro. Os pagãos. Como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se ao despertarem ou ao saírem do êxtase, porque aí está num êxtase, conservam lembranças exatas de suas visões, os que as tiveram tomam-nas como realidade confirmativas de suas crenças. Então, quantas religiões aqui na Terra que os adeptos, principalmente os pastores, eles se dizem portadores de mensagens de Deus, né? E tem uns que começam a falar até em línguas, né? Em idiomas inexplicáveis, né? Aqui é tudo invenção. Aquilo ali é tudo obsessão. Aquilo ali é tudo fanatismo. Aquilo ali é tudo... Vou usar um termo. Aquilo é tudo noia daquela pessoa. É fanatismo, obsessão, espírito das trevas subjugando aqueles adeptos ali, já que já mantém aqueles pastores subjugados, então eles subjugam também os adeptos que estão ali na plateia, né? E assim, essas enganações, eles vão enganando, mas só que é aquele caso, enganam as pessoas, mas não enganam a própria consciência. Por isso, depois retornam em outras existências em condições terríveis, né? Terríveis. Vamos para o próximo vídeo.